Oi, Saio. Legal, a Saio entrou. Ah, que legal, show de bola. Que show. Vamos lá, pessoal. Oi, gente. Oi, Aprendendo com as Portuga, novas tudo bem? tecnologias. Saio, que bom te ver, querida. Muito bom a tua paciência de me ensinar. Eu estou dizendo para os meus amigos que toda essa circunstância que a gente está vivendo, né, está fazendo com que a gente aprenda novas modalidades de se comunicar, de ficar pertinho, já que, né, estamos impedidos de fisicamente estarmos próximos. Mas muito bom estar É contigo e com os nossos ouvintes. bom, querida, que bom. Saio, tu sabe que eu também tô muito, eu sou muito nova nessa questão da tecnologia, no sentido de tem muita coisa que eu tô aprendendo. Há uns Sim. 15 dias atrás, eu fiz uma live no Face e eu convidei uma amiga para ser minha convidada especial. E Aham. chegou na hora e eu não consegui colocar ela em câmera, enfim. E a Sim. live assim aconteceu, ela escrevendo, enfim. Então, só para te dizer que eu já fiz várias coisas assim meio esquisitas, porque eu também, para mim, é tudo muito novidade. Então, tá Ah, tudo mas assim a certo. gente vai aprendendo, né? E se não fosse dessa forma, nós não evoluiríamos nunca, né? Então, assim a gente vai compartilhando e te agradeço pela paciência. Aliás, né, Laura? Paz-ciência, né? Que palavra linda, que une a ciência com a paz. A forma que eu escrevo paciência é um pouco diferente. Eu escrevo paz com Z e junto com ciência. Porque me parece que essas duas coisas, quando elas se juntam dentro do nosso coração, tudo flui com mais amorosidade, com mais calma, né? Ai, que lindo! Já começou lindamente. Que Amada. Mas que bom ver já várias pessoas entrando. Algumas pessoas eu tenho a graça de conhecer, outras a gente vai compartilhando agora. Tem um menino bem lindo ali atrás. Jorge dá oi pra tia Oi, Saio. querido, tudo bom, amor? Tudo bem? Hoje um pouco quem era essa tal de Saio, mas quem é essa Saio, Saio, que eu falei muito Ai, inocente agora, então. tá falhando Bom, um pouquinho o teu som para mim. tá. Vamos perguntar para o pessoal, então, que já está nos acompanhando. Isso. Pessoal, sejam bem-vindos, então. Uma ótima noite para nós. Eu gostaria de saber como é que tá para vocês o som, o meu e o da Sayonara também, e também o Isso. vídeo. Se vocês puderem nos situar, se vocês nos escutam, como é que tá isso para vocês? Vamos ver o que o pessoal nos. É, porque daí a gente vai se ajeitando, né? Tenho alguns amigos aqui de Farroupilha que estão nos acompanhando, Ah, que coisa queridos. boa. Se são teus amigos, são meus amigos também. Oi, Vânia, Vá, querida. Essa eu conheço. a Vânia está dizendo que tá ok. Uhum. A Vânia aqui de Farroupilha e o Portuga, um casal de amigos queridíssimos que estão nos acompanhando também. Olha, Jorge, tem a Tati, que é a mãe do teu coleguinha, lá da escola. Que legal. Show de bola. Tá Muitas pessoas. oscilando um pouquinho, ó. Em Ah, alguma, é? e para alguém tá oscilando aí. Será que é o meu? Vamos ver. Vamos Vamos ver o ver. que que diz. A Tânia está dizendo que oscila um pouco. Tá, É o meu vamos ver. ou o da Laura que tá oscilando? Para a gente poder se organizar aqui. Ó, o teu falhou para mim agora. Ah, é? Aham. De repente é só o plugzinho, né? Mas ok, não tem problema. A gente vai, vamos Sim, sim. conversando e vamos se ajeitando. Tá bem, então. Bem, boa noite, então, oficialmente para todos. Boa noite, Saio. Que bom te receber aqui nessa live. A gente está com problema, a Tânia está dizendo. Ai, que pena. De Vamos ver se repente, agora eu consigo o celular um pouquinho mais estável. Vamos ver se melhora. ok. Gente, na noite de hoje, então, a proposta seria a gente ter uma conversa, um bate-papo sobre um tema que é bastante assim denso, é um tema difícil, mas é um tema que precisa ser falado.
Inclusive, Saio, tu sabe que ontem, quando eu fiz um pouquinho mais a divulgação da live de hoje, algumas mães aqui, conhecidas minhas, entraram em contato comigo e comentaram, né, que acharam bem interessante a temática, porque é algo que elas percebem que não é muito comentado. Não é Uhum. quantas e quantas mães que sofrem sozinhas e caladas, e muitas vezes sem muito apoio, sem muito, daqui a pouco, até conhecimento de como lidar de uma forma um pouco mais serena, na medida do possível, como Uhum. passar por essa situação de uma forma um pouco mais tranquila, né? Então, eu Certo. acho que assim, é um tema necessário de ser falado, e que bom que tu se dispôs a nos auxiliar nesse sentido, porque com todo o conhecimento que tu tem, assim, eu acho que vai nos auxiliar e vai nos ajudar, enquanto pais, a entender um pouquinho essas situações que acontecem na nossa vida, situações difíceis que ninguém está livre, né, de acontecer, Uhum. situações de perda, né, que hoje a temática é a questão da perda dos bebês, e como é que a gente faz para lidar com essas situações. Então, não sei por onde tu gostaria de Ok. começar, tem uma que tu gostaria de pensar primeiro. Não, eu acho assim, ó, em primeiro lugar, eu quero saudar todas as pessoas que estão chegando, algumas pessoas já conhecidas, outras vamos nos conhecer um pouco mais agora, e dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui nesse momento com vocês, e principalmente pela paciência, né? Paciência que as pessoas estão tendo de olhar para esse assunto que de fato é tão delicado, mas é um assunto tão importante para que na família os nossos filhos possam encontrar o seu lugar e também o casal possa encontrar o seu lugar. Então, para iniciar esse nosso trabalho, eu vou aproximar um pouquinho aqui a filmadora para vocês enxergarem o altar onde eu trabalho. Algumas pessoas já conhecem, já estiveram aqui na minha casa. Então, vocês estão vendo que aqui tem os meus avós, o meu pai, minha mãe, eu bebê. Aqui já o meu marido e eu, né? Aqui o meu primeiro filho, com a menina dele, com a minha netinha. E aqui eu tenho 3 bebezinhos, ó. Vocês estão vendo? Eles estão sentadinhos aqui, ao pé dessa pirâmide, ao lado dessa luz, que é a luz com que eu sempre trabalho quando eu atendo. Então, vocês percebem que quando a gente fala dos abortos ou dos bebês que a gente ficou pouquinho tempo com eles, ó, eu tenho os meus 3 bebês aqui, ó, vocês estão vendo? Quando a gente olha para esses bebês, desde um ponto de vista em que a gente não os considere um aborto, 2 abortos, 3 abortos, como eu tive, nós estamos falando de pessoas. Vocês percebem como fica diferente eu olhar para uma situação que foi bem difícil na minha vida, quando eu era ainda bem jovem, né? Eu tive meu primeiro filho e depois dele eu tive esses 3 abortos. A gente queria muito ter outros filhos e eles vieram e ficaram o tempo que foi permitido a eles, pelo destino de cada um deles e também pelo meu destino enquanto mãe, pelo destino do meu marido enquanto pai, ou do pai dessas crianças, que não necessariamente precisaria ser o marido de agora, né? Que no meu caso era. Mas vocês percebem como é diferente eu olhar para essas crianças e tê-los no meu coração como meus filhos. Já por aqui, nós partimos de um olhar que quando estes bebês eles são colocados juntamente com os demais membros da família, eles começam a ter o seu lugar. E o que significa ter o seu lugar? Quando nós podemos olhar para a nossa história e perceber que tudo aquilo que nos acontece tem uma justa razão de ser, nós podemos fluir na nossa vida com mais leveza. Então, eu quero começar com vocês que a partir de agora
né? Uma coisa importante que possa ficar dessa nossa conversa é que todas as mamães ou papais que estejam nos acompanhando nessa live, que possam, a partir de agora, quando falarem das suas crianças, não falarem mais de abortos e falarem dos seus filhos. E não importa como tenham sido esses abortos. Porque existe um filósofo que muito antigamente já dizia, né? Que para alguém compreender a minha caminhada, precisaria calçar o meu calçado e andar 9 luas com ele. Então, o que isso faz a gente pensar, né? Que quando eu vou colocar um sapato de uma outra pessoa, às vezes ele pode ser muito apertado e me machucar, fazer bolhas. Às vezes ele também pode ser muito grande e o meu pé ficar muito desconfortável e pelo tamanho exagerado também me machucar. Então, o que isso nos mostra? Isso vem nos mostrar que cada ser humano conhece a sua caminhada. Quais as dificuldades que encontrou nessa caminhada, em que momentos essas dificuldades apareceram, como foi lidar com aquela circunstância naquele período da sua vida. Então, quando a gente fala de aborto numa constelação familiar ou sistêmica, em nenhum momento nós lidamos com nenhum tipo de julgamento. Porque normalmente, quando um aborto, por exemplo, não seja espontâneo, natural, e que ele tenha sido, naquele momento, na história daquela mamãe ou daquele papai, a única condição que a pessoa tenha encontrado de lidar com aquela situação. Então, desde este ponto de vista amoroso, que olha para esse casal, que olha para aquele momento da vida desse casal, compreendendo que naquele momento este foi o possível. Então, para a constelação, não importa o julgamento se certo, se errado, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa naquele exato momento da vida, com aquela estrutura que aquela pessoa tinha naquele momento, será que eu teria feito diferente? Então, a constelação, ela é muito amorosa, principalmente quando ela respeita essa questão do não julgamento. Então, eu gostaria de convidar a todos que estão participando da live agora, que todas as coisas que a gente vá conversando, que sejam direcionadas por este olhar do não julgamento. Ok? E à medida que se forem entrando perguntas, Laura, tu me interrompe, né? Vai fazendo as perguntas que tu quiser, não estou te escutando. Tá, pode deixar, bem Agora tranquilo. sim. Ok, quando tu quiser, tu me interrompe, tá? Que eu começo a falar. Eu tô aqui anotando, na verdade. Então, Como? tudo certo. Estou fazendo anotações das tuas Ah, falas. ok. Então, para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre as coisas que a gente vai conversar nessa live, eu gostaria de colocar para vocês as 3 ordens do amor que regem todas as relações humanas. E essas ordens, elas foram descobertas por Bert Hellinger. Na verdade, não foram descobertas, mas elas foram analisadas profundamente, foram olhadas com muita amorosidade por Bert, desde um trabalho muito longínquo que ele vinha fazendo já dentro da psicanálise, da Gestalt, do psicodrama, várias influências, né, de outras ciências que terminaram auxiliando Bert na estruturação da constelação familiar e hoje sistêmica. Então, estas ordens, elas na verdade não são ordens no sentido de dar uma ordem, né? E sim no sentido de colocar as coisas no seu devido lugar. Colocar as coisas em ordem. E o que se percebe quando uma destas ordens não é respeitada? Algumas coisas neste sistema em que essa ordem não é respeitada termina tendo dificuldade de fluxo, ou seja, o amor que abarca esse sistema, ele não consegue fluir de uma forma livre, natural, saudável. E aí o que acontece nesse sistema? A gente começa a ter sintomas,
começamos a ter dificuldades nos relacionamentos, as pessoas começam a não poder se entender. Enfim, muitos emaranhamentos se mostram a partir do rompimento destas ordens, que são elas. A primeira é a ordem do pertencimento, a lei do pertencimento. E esta lei, ela nos fala muito da questão dos abortos. Por quê? Quando uma mamãe perde um bebê, quando um papai perde um bebê, o que acontece com esse casal? Se não era uma gravidez esperada, então eles preferem não tocar nesse assunto, porque se fizeram, se provocaram um aborto, né? Esse assunto é delicado. Por quê? Porque tem muitas crenças, tem muitos julgamentos, cada um desde o seu ponto de vista sempre sabe o que é melhor para o outro, né? Embora às vezes a gente não saiba nem o que é melhor para a gente. Então, os casais, quando passam por essa dificuldade, numa gravidez inesperada e que seja interrompida, eles preferem não tocar nesse assunto. Se torna um tabu. Muitas vezes se torna um segredo de família. Às vezes até um segredo do próprio casal. Então, desde esse ponto de vista, o que acontece com esse bebê? Ele não é honrado, ele não tem um lugar. Ele é esquecido, é como se ele se tornasse invisível. As pessoas não vão saber da sua existência, não vão dar um bom lugar a ele, e se rompe a primeira ordem do amor, que é a ordem do pertencimento. Então, a ordem do pertencimento, o que ela nos diz? Que em todas as relações e em todos os sistemas, todos têm o direito de pertencer. E não importa se vivos ou mortos, não importa se bons ou maus, porque tudo isso fala da nossa consciência pessoal. Nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. E nem sempre o que é mal para o outro é mal para mim. Então, a lei do pertencimento, ela cobra que todos têm o direito de pertencer. A segunda ordem é a ordem da hierarquia. E aqui também adentramos na questão dos abortos. Por quê? Porque se eu tive, no meu caso, né? Eu tive o meu primeiro filho e depois eu tive o segundo, o terceiro e o quarto filho, que ficaram pouquinho tempo na minha barriga. Mas se o primeiro filho não percebe que eu, como mamãe desses 3 bebês, não os considero, o que vai acontecer com o meu primeiro filho? Ele vai se sentir da mesma forma desconsiderado, porque o amor de mãe e de pai é igual para todos. Então, toda vez que um bebê não é considerado no sistema, quem reflete essa desconsideração, esse não olhar, o não pertencimento, são os filhos que vivem. Na ordem da hierarquia, o que acontece? Então, eu teria o primeiro, que é o que está comigo vivo, o segundo, o terceiro e o quarto. Se eu tivesse, digamos, uma outra mamãe que perdeu o primeiro filho e teve o segundo e o terceiro. Na ordem da hierarquia, o primeiro é aquele que ficou pouquinho tempo. O segundo e o terceiro são os que estão vivos. Mas se nós não considerarmos aquele primeiro bebê que ficou pouquinho tempo, o segundo e o terceiro têm uma grande tendência de, na sua vida, não encontrar o seu lugar. Como é que isso se reflete? Como é que isso se mostra? Por exemplo, vai procurar um trabalho e não consegue se estabelecer num trabalho quando adulto. Às vezes a gente vive uma vida inteira sem ter consciência, sem ter conhecimento de que a nossa mãe perdeu algum outro filho. E isso mexe com a hierarquia de toda a família. Ok? Depois a gente pode ali na frente falar um pouquinho mais sobre isso. E a terceira ordem, que é a do equilíbrio entre dar e tomar. Então vamos analisar o que diz a ordem do equilíbrio entre dar e tomar.
ela nos diz que se nós dermos mais do que uma pessoa precisa, essa pessoa tem uma tendência de se afastar de nós. Mas também, quando nós não damos o que essa pessoa precisa, alguém do sistema pode tomar o lugar dessa pessoa por amor, por lealdade e também se afastar de nós. Então, em muitos casos em que os bebês abortados não são tomados no coração do pai e da mãe, os filhos que ficam, às vezes, terminam se afastando dos pais. Porque eles não conseguem perceber o equilíbrio entre dar e receber do amor desse papai e dessa mamãe para aquele irmãozinho que não pôde ficar na vida. Então, existem muitas nuances que permeiam as 3 ordens do amor. E todas elas interferem diretamente na vida dos filhos e do próprio casal, que segue a vida às vezes junto ou às vezes até separados. Tá sendo claro? Alguma pergunta do pessoal que tá aí? Nossa, que profundidade isso tudo, né, Saio? Sim, sim. A constelação, ela tem um viés muito profundo porque ela trabalha com informações. Então, quando a gente está falando de constelação, às vezes as pessoas me dizem assim, Saio, o que acontece quando eu não sei de algo da minha família, né? Existem muitos segredos de família, né? Isso é natural em muitos sistemas. Às vezes o segredo se faz por medo do julgamento, às vezes o segredo se faz por dificuldade mesmo de assumir a responsabilidade sobre as nossas próprias atitudes, né? E o que acontece com as crianças que vêm depois desses fatos ocorridos? As crianças, elas são muito leais. As crianças, elas têm um amor tão profundo que muitas vezes elas escolhem até entregar a própria vida para salvar o seu pai e a sua mãe. Às vezes elas escolhem entregar a própria vida para seguir um irmãozinho que não pôde ficar na vida. Então, quando os pais podem assumir a responsabilidade dos seus atos, ou podem assumir a responsabilidade de cuidar daquelas crianças que não puderam ficar, seja por escolha deles, ou seja, de uma forma natural, espontânea, né? As crianças, então, elas podem seguir na vida com leveza, com tranquilidade. Elas não precisam ficar se ocupando deste lugar de cuidar daqueles que supostamente não têm o seu lugar assegurado. Então, essa lealdade das crianças, ela às vezes pode se manifestar na criança de uma pessoa de 70 anos, em que carrega a informação do sistema. Como é que nós carregamos a informação do nosso sistema? Todos nós somos constituídos de 50% da informação genética da mãe e 50% da informação genética do nosso pai. Então, o que se sabe depois de todas as descobertas, né, da física quântica, que até pouco tempo antes da descoberta do genoma, do estudo mais aprofundado dos genomas, o que se sabia é que o nosso DNA, ele passa para as próximas gerações informações de doenças hereditárias, a cor do olho, o formato do rosto, enfim, coisas mais físicas, né? Mas com a descoberta do genoma, o que se pôde aprender também? Nós podemos perceber que as pessoas carregam em si a informação de histórias que foram vivenciadas na nossa família, nos nossos ancestrais, até 7, 8 gerações para trás. Sendo que as 3 últimas gerações são as que mais nos afetam. Então, muitas histórias difíceis que foram vivenciadas lá pelos nossos ancestrais, elas podem estar se manifestando num adulto em que a sua criança interior, por amor, ainda olha para o seu sistema de origem. Então, isso é, de fato, muito profundo.
Porque quanto mais nós pudermos olhar para a história dos nossos ancestrais com respeito, com entendimento, buscando compreender que se eu hoje na minha vida às vezes não consigo fazer as coisas como eu quero, e às vezes eu tenho também a concepção do, entre aspas, né, do erro em que algum momento da minha vida eu possa ter cometido, os meus ancestrais também foram jovens. E quando a gente fala da temática do aborto, principalmente do aborto provocado, normalmente quando é que é feito um aborto? Quando os pais ainda são muito jovens, que ainda não se sentem qualificados ou não se sentem prontos. E às vezes existem muitas histórias. Se a gente vai perguntar para as mamães que estão na live agora, para os papais também, qual foi a história dos abortos cometidos na família, ou espontaneamente, ou provocados, tem muitas histórias. Né? Alguém vai dizer, eu perdi meu bebê porque eu tinha útero infantil. O outro, eu perdi muitos bebês porque eu tinha ovário policístico. A outra, eu abortei porque a minha família não aceitava uma moça solteira ter um bebê. Ou então, já tive relatos de vários pacientes que não sentiram outra possibilidade de permanecer com a sua criança em função de que sofriam um espancamento de seus pais e tinham medo que a sua criança fosse seguir também apanhando, recebendo violência doméstica, né? Então, quando a gente pode olhar para o outro ser humano e perceber que atrás daquela decisão de interromper a vida desse bebê, existe muita dor e muito sofrimento, como é que a gente pode julgar? Não existe, onde existe amor, não existe julgamento. Não tem a menor possibilidade de caber os dois no mesmo lugar. Sempre que estivermos julgando alguém, seja por qual ato for, né, nós estaremos incorrendo na falta de amor. Olhar para estes pais, muitas vezes jovens, que não conseguiram dar conta de permitir que essa vida seguisse, né? E ajudá-los a compreender que mesmo desta forma, existe a possibilidade de dar um bom lugar para esse bebê no seu coração. Isso é libertador para todo o sistema. Lindo isso, Saio. Porque quando o amor entra pela porta, a dor e a culpa saem pela janela. E isso é muito interessante, porque quando os pais podem dar aos seus filhos, às crianças que não puderam viver, né? Quando os pais podem dar este lugar, dar esse respeito, honrar essas crianças. Às vezes a gente costuma até, com alguns pacientes, pedir para eles que façam um pequeno ritual. Porque o que acontece no nosso inconsciente? Vocês sabem que os ritos de passagem, eles são muito marcantes nas culturas. E o nosso inconsciente, ele trabalha muito com a imagem. Né? E quando a gente faz, por exemplo, um ritual de dar um nome para essas crianças, quando a gente faz um ritual de acender uma vela para essas crianças, no nosso coração, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um lugar para esses bebês. Agora vocês fazem parte. Vocês têm um papai e vocês têm uma mamãe. Então, olha que olhar diferente. Aquele aborto, que era uma criança invisível, sem identidade, sem nome, sem história, agora faz parte da minha família. O que acontece quando essas crianças podem fazer parte dessa família? Os demais membros da família podem apaziguar. Ainda não. Podem encontrar a paz. E as crianças que estão na espiritualidade também podem encontrar a paz. E isso faz bem a todos. Então aqui, em momento algum, nós trabalhamos com culpa. Nós trabalhamos com a questão dos adultos assumirem a sua responsabilidade e cuidarem
da forma que podem, principalmente agora que são mais maduros, para que essa responsabilidade não fique para os outros filhos. Porque às vezes existem muitas nuances, né, dentro da família na questão do aborto. E uma dessas nuances é que às vezes os filhos que permanecem na vida, eles podem encontrar uma depressão profunda. Por quê? Porque na alma deles, eles podem se sentir muito culpados de terem ficado na vida enquanto seus irmãos não tiveram a possibilidade de viver. Mesmo nos abortos espontâneos. O que se vê nas constelações, nos atendimentos, é isso. Que muitas vezes as doenças, os sintomas de outros membros da família mostram que alguém precisa ser incluído. E às vezes esse alguém é um bebê que ficou na barriga da mamãe por poucos dias, poucos meses. Ok? Muito interessante. Sai muito. Alguma pergunta em específico? Tem uma pergunta aqui do Ade. Não sei se tu conhece o Ade. Ade, conheço, meu querido. Do outro lado do mundo. Nem lembro onde é que o Ade tá. Ade, Ele conta está no para nós, Peru. né? Isso aí. O Isso. Ade está fazendo uma pergunta aqui. Ele diz assim, ó: o aborto pode provocar sequelas na pessoa e influenciar na personalidade do próximo bebê que ela tiver? Sim. A questão desses sintomas, daquilo que se mostra, a gente vai falar sempre de uma forma ampla, né? O que nos mostra sempre é o campo. É quando a gente olha para a questão da pessoa num atendimento em que ela está abrindo o seu próprio campo. Então, todas as coisas que eu vou falar para vocês agora são possibilidades. Às vezes, uma criança, lembrem que eu falei antes que uma pessoa de 70, 80 anos, a criança interior dela pode estar emaranhada, presa numa informação dos seus ancestrais lá de muito tempo atrás. E às vezes, a criança que vem logo em seguida de um aborto, ela também pode estar emaranhada numa questão, numa informação desse papai e dessa mamãe. Então, sim, muitas vezes os filhos que permanecem na vida, eles podem demonstrar através de sentimentos, de dificuldades. Às vezes essa criança não se sente bem na escola, às vezes essa criança não consegue dormir direito à noite. Por quê? Porque ao invés de estar olhando para a vida que se descortina na frente dela, o amor leal dela, o coraçãozinho dela, está vinculado com aquela exclusão. Pode ter até depressão, sim. Ele está me perguntando ali, né? Se isso pode levar à depressão, sim. Principalmente quando for um aborto provocado. Por quê? Porque nós adultos, nós compreendemos que aquele pai e aquela mãe, eles souberam lidar desta forma naquele momento específico da vida, ok? Mas o bebê que vem depois, ele tem um registro na alma dele, na informação do DNA dele, que existe outra pessoa nesse sistema. E por amor e lealdade a esta pessoa, às vezes a pessoa se torna adulta, sem nem saber que a mãe teve um aborto ou provocou um aborto, e fica a vida olhando para a morte, porque a depressão nada mais é do que viver olhando para a tristeza, para a dor, para o sofrimento e, em última instância, para a morte. Por isso que as pessoas com depressão têm uma alta incidência de tentativa de suicídio, né? Por quê? Porque elas não olham para a vida, elas estão olhando para a morte. E normalmente olhando para a morte de alguém que foi excluído. Então, poder dar um lugar para os excluídos da família faz com que a família inteira possa se reposicionar, se recolocar, encontrar um bom lugar. E assim o sistema fica leve.
as coisas funcionam, o amor pode se mostrar mais. Uma outra observação também bem interessante é que nós mulheres, nós somos muito sacanas às vezes com os homens, né? E quando nós falamos de aborto, quantas mulheres a gente conhece que nem sequer pediram autorização para o pai da criança para cometer um aborto? Às vezes o pai nem sabe que a mulher estava grávida, que a namorada engravidou, e elas assumem então a responsabilidade sozinhas deste aborto. Então, aqui também não vai julgamento se isso está certo, se está errado, não. Mas vamos olhar para quanto este homem também tem o direito sobre a vida. Como os pais são esquecidos no luto das mães. Quando uma mamãe está sofrendo que perdeu um filho, todo mundo se compadece muito com a dor da mãe. Mas e aonde está o pai nesse sistema? Então a pergunta é, uma mamãe que não pode olhar para a dor do pai na perda desse filho, como os outros filhos podem sentir essa mãe disponível para eles? Os filhos vão perceber que o pai está sendo excluído desse luto. E nessa exclusão, automaticamente, eles terminam tomando o lugar daquela dor para que o pai também possa ser honrado, possa ser visto. Nossa, profundíssimo isso também. Saio, nós temos mais perguntas aqui, eu queria ir lendo para ti, porque a gente só tem mais 15 minutinhos de live, tá? Já? Meu Deus! E quando chegarmos às 9 horas em ponto, 9h05, por aí a live se encerra, então eu não queria deixar ela cortar. Ok, vamos lá então. A Lúcia Frigo, que é psicóloga em Serafina, querida, está dizendo assim, ó, Saio, nesses casos, numa constelação sistêmica, as crianças também participam dos atendimentos? Bom, nós costumamos dizer assim, que os assuntos da família, esses assuntos mais delicados, eles são de responsabilidade dos adultos. Os adultos fazem terapia, enquanto as crianças brincam. O que acontece quando uma criança está seguindo um excluído, por exemplo, um irmãozinho que foi resultado de um aborto espontâneo ou provocado, quando esta criança está tendo demonstrações de emaranhamentos, quem é que deve constelar? Quem é que deve cuidar disso? Quem é que deve assumir a responsabilidade de olhar para isso? São os pais. Os adultos. No momento em que os adultos tomam o seu lugar e cuidam amorosamente das suas questões, os filhos podem descansar, podem brincar. Então, existem terapêuticas pedagógicas, inclusive, em que se trabalha na pedagogia sistêmica com crianças. Mas aí são casos bem específicos de vivências da criança. Quando o assunto envolve os adultos é que devem olhar e cuidar das suas questões. Porque sempre que uma criança estiver cuidando de algo no lugar dos seus pais, é porque os pais não estão cuidando daquilo. Isso se reflete muito, por exemplo, na insônia das crianças que não conseguem dormir, que têm terror noturno. Algo que os pais precisam olhar e que não estão olhando e que a criança olha por eles. Ok? Obrigada, Saio. Temos mais uma pergunta aqui da Tânia Perotti. A Tânia pergunta assim, ó. Além dos pais, alguém mais pode fazer o resgate desse familiar? É permitido? Desse familiar, eu acredito, desse bebê, né, que faleceu, enfim, que não viveu. Olha, a constelação, ela sempre é feita para a pessoa que está solicitando.
Então, se esta questão envolve a pessoa que está solicitando a constelação, se isso está influenciando a pessoa constelada, o paciente no caso, né, de alguma forma, então a gente vai constelar a relação da pessoa com o fato. Mas se, por exemplo, essa relação é um segredo de família, então quem precisa olhar para isso é o dono do segredo. Digamos que tenha havido um aborto na família, né? E a pessoa queira, ficou sabendo que a mãe fez ou a irmã. Isso é delas. Ninguém tem o direito de mexer nisso. Ok? E quem vai constelar, constela a sua questão. Nunca a questão de uma outra pessoa. Não sei se eu respondi o que ela perguntou, se ficou claro. Qualquer coisa ela pode perguntar de novo. Até depois, fora do ar, eu posso continuar respondendo, se for o caso. Porque é muito complexo tudo isso, né? Verdade. Temos mais uma pergunta aqui da Daniele Moreira. A Daniele de Farroupilha, ela comenta o seguinte, ó, acabei de sofrer um aborto espontâneo essa semana, querida. Olha só, bem... Gostaria de saber o que fazer para não viver com o sentimento de perder novamente uma futura gestação. Certo. Isso é muito lindo. Eu gostei. Como é o nome dela? É Daniele. Daniele, então, Daniele, eu compreendo bem o que tu está colocando, porque como eu passei por essa experiência por 3 vezes, eu sei como é difícil esse lugar, né? Mas eu também quero te dizer que existem alguns cuidados que a gente toma enquanto consteladores, que o que é? Quando a gente perde um bebê, por um tempo, o nosso útero fica em luto. E é muito importante que as mamães observem, os papais também, que percebam que este luto, ele precisa ser elaborado. E quando a gente fala em luto, não é ficar se lamentando, ou chorando, ou pranteando, né? Mas é olhar para isso e perceber que também a criança tem o seu destino. Existem coisas que, por mais amor que nós tenhamos, por mais que a gente queira, nós temos que respeitar o destino também daquela criança. E quando eu compreendi isso na minha vida, isso ficou tão mais leve. Sabe por quê? No começo eu pensava, olha como eu perdi. E agora eu olho para isso e eu percebo quantas mamães teriam tanto amor para dar para esse bebê, ter na barriga dela, no ventre dela, quentinho, acolhido, amado, pelo tempo que ele precisava. Então é um olhar que nos tira da dor, do sofrimento, daquela coisa que encolhe, que diminui. Não, o meu útero foi a morada amorosa, quentinha, acolhedora, para aquela alminha que precisava vir e cumprir a sua missão, o seu destino por aquele período. Talvez, para mim, eu esperasse mais, talvez eu quisesse mais, talvez eu quisesse vê-lo crescer como outras crianças. Mas qual mamãe tem uma grandiosidade na alma a ponto de assumir esta dor para permitir que aquela criança sentisse o amor, fosse acolhida, viesse para a vida, mesmo por tão pouquinho tempo. Então isso muda. E quando tu vai ter uma nova gestação, também tu poderá olhar para essa gestação e entregar o teu destino como mamãe, o destino do papai, junto com o destino da criança. E esse é um olhar muito mais leve, muito mais amoroso, que vai fazer com que durante toda a tua vida tu lembre que aquele bebê teve muito amor enquanto pôde ficar aqui, mas que ele continua vivo em outra dimensão, em outra esfera,
seguindo também a sua evolução espiritual, e é muito importante que a gente possa dizer sim ao destino de cada um dos nossos filhos, como ele é. Nossa, que lindo escutar isso, Saio. Que lindo isso. E esse é o amor Porque, que cura. exatamente, sabe? Porque quando eu pensei assim nessa temática, sabe? A impressão que eu tinha, porque eu, na verdade, eu tenho escutado muito sobre constelação, já fiz constelação contigo também, então estou começando assim a adentrar esse mundo e eu fico assim feliz com essa teoria, porque é uma teoria, enfim, é um estudo, né, muito aprofundado, e eu fico feliz porque ele traz luz, na verdade, para temas que são Isso, tão obscuros, tão sim. densos, né? Que a gente fala de coisas difíceis, pesadas, mas que na verdade o que tu está trazendo hoje para nós é luz, na verdade é uma nova possibilidade de olhar para algo Uhum. tão. Então eu acho que E, é inclusive, se sentindo parte da construção da história dessas crianças. Olha como é grandioso eu olhar, mesmo que não tenha sido como era a minha vontade, eu faço parte da história dos meus bebês. E os meus bebês fazem parte da minha história, da história da minha família, da história dos meus outros filhos. Assim, cada um pode encontrar o seu lugar. E vocês percebem que quando a gente fala da história, a gente olha para a história e enquanto a gente fica olhando para a história, para a dor, para o sofrimento, quem olha para o bebê? A história fica tão grande, a dor e o sofrimento fica tão grande que a criança fica ainda menor. E que a gente possa então fazer o contrário, diminuir o peso da história, diminuir a importância da história e aumentar a importância do bebê. nossa, que lindo isso. E isso faz toda a diferença. Então eu sugiro que as mamães que perderam os bebês recém, que esperem um pouquinho, que façam o acolhimento desse bebê. Vocês podem fazer pequenos rituais, sabe? Da crença de vocês, do jeitinho de vocês, não importa como ele é. Mas que esse bebê seja acolhido. Este é o primeiro, o outro é o segundo, o outro é o terceiro. E quando houveram abortos provocados, ninguém precisa saber disso. Isso também é uma coisa muito importante, porque este é um segredo, às vezes, do casal, que naquele momento só encontrou essa solução. E isso fica com o casal. Os outros filhos não precisam saber quando isto foi provocado. O que é preciso é que, mesmo sendo provocado, os pais possam agora compreender que também fizeram o que foi possível naquele momento, mas que agora podem dar um bom lugar no seu coração para aquelas crianças, sejam elas quantas forem. Quanto tempo nós temos ainda? Nós já temos que ir encerrando, nós temos 5 minutinhos. Que pena. Uma hora vamos conversar sobre as inseminações artificiais, proveta, porque aí nós temos a outra parte de abortos, né? Que estes Tá, eu também precisam ser contados. ótimo, vamos fazer. Eu quero só comentar aqui, mencionar que tem alguns amigos teus que entraram aqui Ah, que e lindo. deixaram alguns comentários. Quero ler para ti, ó. Tá. O Adi comentou que ele está lá em Lima, né, no Peru, e ele está indo dar aula, então ele teve que ir. Tá Ah, dando um tchau para querido, um beijo. participar. Enfim, deixa eu ver quem mais. A Ivone Milhavaca está dizendo Ah, maravilhosa. querida. A Ivone é minha vizinha de infância, de quando eu era Ah, criança. olha só como não existem barreiras, né? Legal. Tem a Tainá aqui que está dando boa noite, Saio. Como é bom te ver. Acho que é tua Querida, amiga. minha aluna lá de Uberlândia, Minas Gerais. Tainá, querida, um beijo no teu coração. Que show. Saio, você é demais, gratidão. Querida. Escrito aí. A Daniele está agradecendo pelas tuas palavras, a Uhum. Dani.
Que bacana, gente. Bom, a gente vai ter que ir encerrando, que daqui a pouquinho a live já fecha, né? Ela já se encerra, então saio. Eu amei te escutar, eu fiz muitas anotações aqui. Ai, que bom. Nossa, Olha só, isso é campo. é Olha que campo lindo. magnético dizendo que agora deu. Isso é campo, isso é campo. A Todos minha, fazem parte. a minha Isso é gata muito querendo lindo. As gatas são mães maravilhosas, né? falar agora. Bom, gente, eu quero deixar um abraço bem carinhoso para todos vocês, agradecer pela atenção, pelo carinho em que vocês acolheram as minhas palavras e dizer que apenas lembrem que quando nós incluímos todas as partes do nosso sistema, a nossa vida é muito mais leve. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, um prazer enorme estar aqui. Saio e deixa eu comentar com o pessoal antes de encerrar. Se alguém tiver interesse em fazer uma constelação contigo, existe essa possibilidade, né? Sim, agora em função da pandemia, a gente está trabalhando online, mas temos tido resultados maravilhosos. Tu mesmo já fizeste uma constelação online e ela é igual à presencial. Eu gosto, adoro estar com as pessoas, mas neste momento muitas pessoas estão precisando de auxílio, né? Então a gente encontrou essa forma de estarmos juntos, olhando para aquilo que precisa ser olhado com o mesmo amor e atenção. Então, pessoal, se alguém tiver interesse ou precisar nesse momento dessa ajuda, então a Saio está comentando aqui que tem a possibilidade de fazer o atendimento online e depois qualquer coisa eu passo mais dados para vocês. Gente, Ok. uma boa noite para vocês. Fiquem bem. Adorei a Tchau, tchau. presença do teu filho. Um beijo, meu querido. Mua! A live foi mais gostosa já que tu tá aí. Tchau, gente. Uma boa noite a todos. Muito grata. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.